Você quer entender hoje? Olá, hoje iremos falar sobre pressão arterial. Então, na aula de hoje vamos entender o conceito de pressão e o que determina a pressão arterial no nosso organismo. Bom, pressão arterial nada mais é do que a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, com a força proveniente dos batimentos cardíacos. Então, nós temos as paredes dos vasos sanguíneos e nessa parede nós temos uma pressão exercida nos vasos por meio do bombeamento sanguíneo advindo do nosso coração. Então, conforme o nosso coração bate e manda sangue para todo o nosso corpo, esse sangue passa pelas artérias, exercendo uma pressão nas paredes dessas artérias. Isso determina a pressão arterial do nosso organismo. Bom, a pressão arterial é determinada por duas variáveis, pelo débito cardíaco e pela resistência vascular periférica, ou resistência periférica total. Tá? Então, nós vamos entender como que funciona essa relação entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica influenciando na nossa pressão. Bom, primeiro a gente tem que entender que o débito cardíaco ele vai depender também de duas outras variáveis, ou seja, ele é o produto, na verdade, da frequência cardíaca e do volume sistólico. Bom, então, quanto mais bater o nosso coração, ou seja, quanto maior a frequência cardíaca, a nossa pressão arterial ela será maior. Se eu aumentar o volume sistólico, eu também aumento a pressão arterial. Então, a frequência cardíaca nada mais é do que os batimentos cardíacos por minuto. E o volume sistólico é a quantidade de sangue que sai do nosso ventrículo esquerdo, ou seja, o volume sistólico. Então, se eu manipular qualquer uma dessas variáveis fisiológicas, tanto o volume sistólico quanto a frequência cardíaca, a gente tem uma influência sobre a pressão arterial. Ok? A outra variável está relacionada com a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica, ela nada mais é do que a resistência ou flexibilidade que um vaso tem sobre a pressão exercida do sangue nas paredes desse vaso. Tá? Então, a gente tem o vaso sanguíneo, nós temos aqui células endoteliais, e essas células endoteliais elas vão determinar, de acordo com algumas variáveis fisiológicas, a resistência desse vaso. Então, quanto mais resistente for o vaso sanguíneo, estiver o vaso sanguíneo, maior será a pressão arterial. Quanto menor for essa resistência periférica, menor será a pressão arterial. Certo? Então, resumindo, nós temos aí a pressão arterial sendo determinada pela resistência vascular periférica e pelo débito cardíaco. Valores considerados como normais da pressão arterial. Né? Nós temos aí, em milímetros de mercúrio, a sistólica e a diastólica. Então, nós sabemos, né, isso é muito já divulgado, que a pressão considerada como normal, a sistólica é 120 milímetros de mercúrio e a diastólica está aí entre 80 ou abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Conforme vai tendo o aumento dessa pressão arterial, nós vamos tendo aí classificado como normal, normal alta e estágios de hipertensão. Só por curiosidade, estágio 3 de hipertensão, a sistólica acima ou igual a 180 e a diastólica acima ou igual a 110. Bom, espero ter ajudado vocês com relação a conceitos de pressão arterial e na próxima aula iremos falar de mecanismos de controle da pressão arterial. Um abraço e até a próxima aula.